Pessoal, agora a gente vai fazer a nossa revisão da nossa aula, entrando aqui na 40.2. Vamos lá para a gente ver os principais tópicos que a gente abordou na aula de hoje. Então, nós estamos falando sobre carboidratos. Nós falamos que os carboidratos, eles são biomoléculas muito abundantes na natureza, são conhecidas também como hidratos de carbono, glicídios ou simplesmente açúcares. Outra definição é que eles são compostos de função mista, poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona. São as biomoléculas mais abundantes na natureza e eles quase todos obedecem à fórmula geral CXH2OY. Como exemplo de carboidrato, nós temos a glicose e a frutose. E aqui a gente consegue visualizar o aldeído e o poliálcool, né? Ó, poliálcool, ou seja, tem várias funções álcools e a função aldeído. Aqui na glicose, ela vai ser um poliálcool aldeído, enquanto a frutose vai ser um poliálcool cetona. A gente tem o poliálcool presente na estrutura e também temos a presença da cetona. O que mais que nós temos aqui? Nós temos a classificação. Nós vimos que os carboidratos eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, ou seja, eles dependem da quantidade de unidades que compõem um carboidrato. Nos monossacarídeos, eles são os carboidratos que não sofrem polimerização. Eles não vão sofrer hidrólise, eles são as menores unidades de carboidratos. Já os disacarídeos, eles vão ser carboidratos que sofrem hidrólise e que durante esse processo eles vão dar origem a 2 ou 3 monossacarídeos. O que isso quer dizer? Que os nossos disacarídeos são formados por 2 ou 3 monossacarídeos. O que mais que nós vimos? Nós vimos os polissacarídeos, que por definição são os polímeros naturais dentro dos carboidratos. Eles vão ser formados por várias moléculas de monossacarídeos que se unem dando origem a um polissacarídeos. Aí nós vimos como exemplo de polissacarídeos o amido, a celulose e o glicogênio, que são todos formados por grandes sequências de ligações de glicose. O que mais que nós vimos, pessoal? As funções. Nós vimos que os carboidratos eles têm função estrutural e energética. Na função estrutural, nós temos a celulose, que está presente nas paredes das células. Então, elas estão ali sustentação, por isso que elas têm como função estrutural. Na energética, bom, na função energética, nós temos um exemplo de fonte de energia, que é quando a gente ingere o amido, e esse amido dá energia para as atividades celulares, e nós temos a reserva de energia. Nesse caso, como exemplo, nós temos o glicogênio, que fica armazenado no fígado, e quando nós temos uma baixa taxa de glicemia, esse glicogênio ele é quebrado em unidades de glicose, e essa glicose é liberada para o organismo. Isso ocorre nos períodos nos quais nós não estamos nos alimentando, tá, pessoal? Durante o processo de alimentação, aí nós temos a fonte de energia, como por exemplo o amido. Você comeu o amido, ele é fonte de energia. Está ali no intervalo, num período de jejum, aí nós vamos ter a reserva de energia que vai entrar em ação, que é o glicogênio. E esses carboidratos, eles podem ainda se ligar a lipídios e proteínas, onde eles vão formar o glicolipídios e glicoproteínas. E agora que a gente encerrou a nossa revisão, você vai lá fazer aquela atividade e ter muito sucesso, que a atividade de hoje está show de bola, ó, tá, ó, aqui. Eu aguardo vocês para a gente fazer a correção já já. Pois é, pessoal.
Vocês já fizeram a atividade? Eu já guardei aqui, já fiz as minhas resoluções. Eu vi que as atividades hoje estão bacaninha. Só que eu sei que, assim como eu, quando estudava, eu ficava com dúvidas, deve ter surgido alguma dúvida no meio do caminho dessas resoluções, né? Então, a gente vai agora para o nosso Tirando Dúvidas, para fazer a resolução dessas atividades juntamente com vocês. Vamos lá? O que nós vimos aqui? Na questão 1, nós temos uma questão que eu considero que da atividade de hoje ela é a mais light, nem tão light porque está trazendo açúcar, né? Carboidrato, mas ela é a mais leve e fala o seguinte: o estado do Espírito Santo é um grande produtor de polpa de celulose branqueada. A celulose é um carboidrato fibroso encontrado em todas as plantas, sendo o polissacarídeo mais abundante da natureza, formado pela condensação de moléculas de... E aí ele quer que você diga quais destas moléculas da letra A letra E, é a molécula que dá origem à nossa celulose. Aí você pode até perguntar, mas professora, ali está falando pela condensação. E aí você tem que lembrar que nós vimos lá dentro de polímeros de adição, que é quando a gente tem ali a ligação dupla quebrada, temos a adição de novas ligações, e nós vimos polímeros de condensação, que é quando a gente tem a junção de monômeros e a eliminação de moléculas pequenas. E uma dessas moléculas pode ser a água. Se a gente for observar as reações de, digamos, polimerização da glicose, nós temos sempre a eliminação de moléculas de água. Por isso que no enunciado ele fala formado pela condensação de moléculas de. Porque quando ocorrer essa reação, eu já dei até a resposta, né? Oh, meu Deus do céu. Já dei a resposta para vocês. Quando ocorrer a reação dessas moléculas, nós vamos ter a eliminação de água. E eu acabei falando para vocês que é a molécula da glicose, né? Então, vamos lá para a nossa resposta, então, para essa questão número 1. É a letra D, a glicose. A celulose, ela é um polímero natural, onde ela vai ser formada pela união sequencial de moléculas de glicose. Quando essas moléculas de glicose se ligam, nós temos a eliminação de moléculas de água. Por isso que ele fala que essa celulose é formada pela condensação de moléculas de, aí a alternativa correta é a letra D, moléculas de glicose. A celulose é um polímero de cadeia longa, composta por um só tipo de monômero, que é a glicose. E a gente até falou durante a aula que a parte que a gente mostra da celulose e do amido são bem semelhantes. Porque o amido... Não, vou até me calar, porque vai que seja da próxima questão, né, gente? Mas aí nós temos a estrutura, uma parte da estrutura da celulose. Se você observar, aqui tem tipo um pontinho, e aqui também. Significa que essa ligação, ela continua, né? É uma sequência longa de glicose que se ligam para dar origem à nossa celulose. Questão número 2. Uma determinada marca de torradas é produzida com farinha, sal e água e óleo. Uma vez que o fabricante deseja fazer torradas salgadas, ele não inclui sacarose, ou seja, cana-de-açúcar na receita. No rótulo desse produto, o fabricante colocou a seguinte descrição: não contém carboidrato. Porque carboidrato ele está englobando todos os tipos de açúcares. Então, ele está dizendo que não tem carboidrato. Ele não disse assim, não tem sacarose. Ele disse, não tem carboidrato. O mesmo bem intencionado, né? Mesmo bem intencionado, o fabricante cometeu um engano. Letra A.
explique o que o fabricante quis dizer ao colocar essa inscrição. Letra B. Faça outra inscrição de modo que expresse a ideia desejada, porém, sem erros de natureza química. Gente, é muito comum nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas erros desse tipo. É muito comum. Não quer dizer que sempre acontece, mas volta e meia nós temos erros assim. Não é algo do outro mundo. Mas, para quem está atento à linguagem científica, química, a gente já nota. Aí você pergunta, quem é que fica atento a isso, professora, né? Aí eu até entendo que nem todo mundo observa esses detalhes. Mas ali, quando ele colocou que não contém carboidrato, ele cometeu um engano. Eu sei qual é o engano, só que talvez muitas pessoas não entendam o que eu estou querendo dizer com esse engano. Porque vai ver lá, ah, professora, mas só tem farinha, o sal, água e óleo, não tem carboidrato. Mas a farinha é de quê? É de trigo. O trigo tem o quê? Tem carboidrato. O trigo tem carboidrato. Então, ali é que está o erro, o engano. Erro não, o engano. Porque quando ele não colocou o açúcar, ele não queria o sabor doce para a torrada dele. Ele queria uma torrada salgada. Se eu quero uma coisa salgada, eu não vou colocar açúcar, sacarose. Só que quando ele colocou que não tem hidrocarboneto, aí ele cometeu um engano. Então, vamos lá para a gente resolver essa questão, para debater direitinho o que ele quis dizer quando ele colocou não contém carboidrato. Bom, como eu falei, ele quis dizer que a torrada não tem sabor doce, porque ela não tem sacarose. Porém, a torrada, ela tem carboidrato, porque ela é feita com a farinha de trigo, gente. Então, carboidrato tem, só que ela não tem o sabor adocicado. Como é que ele poderia ter colocado, então? Ele poderia ter colocado, não contém açúcar de cana, ou também, não é doce. Ou ainda, sabor salgado, coisa do tipo. Só que, quando ele diz que não contém carboidrato, ele esquece que a farinha de trigo tem carboidrato na sua constituição. E aí acaba cometendo um equívoco de natureza química. E nós, como pessoas de formação aqui de cidadãos do nível médio para a sociedade, nós temos essa função de instruir os senhores para que essas coisas não virem corriqueiras, né? Para que a gente tenha acesso às informações corretas dos produtos que nós fazemos uso do dia a dia. E essa é uma dessas questões, assim como outras que não cabe ao caso aqui elencar. Mas tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Então vamos para a questão número 3, se liga no Enem. Aqui nós temos uma questão do Enem de 2018. Nossa, parece que 2018 foi ontem, nós já estamos em 2021. E nessa questão falamos sobre anabolismo e catabolismo. São processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon ele tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Então tá. Ele deu ali sobre a insulina e o glucagon. A insulina, a gente viu lá que ela pega o açúcar e leva para dentro da célula. E nós falamos sobre o glucagon também lá dentro das funções do fígado. Nós falamos, botou até um esquemazinho. Ele quer saber aqui, em uma situação de hipoglicemia. Nós temos nomes bem semelhantes. Hiperglicemia, quando nós temos uma taxa elevada de glicemia,
E hipoglicemia quando nós temos uma taxa baixa de glicemia no sangue. Então, o hormônio citado, ele vai atuar como? Ele vai induzir o organismo a quê? Aí vem, letra A realizar fermentação lática. Será? B, a metabolizar aerobicamente a glicose. C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. D, transformar ácidos graxos em glicogênio. Ou é estimular a utilização do glicogênio. Bom, primeiro a gente tem que entender, a glicose, quando a gente ingere ela na forma, por exemplo, do amido. O amido ele é uma sequência de glicose. O nosso organismo pega essa molécula grande de amido e quebra ela em moléculas menores, que é a glicose. Aí nós temos o estímulo, né, da célula beta e a inibição da alfa. Essa glicose, ela cai na corrente sanguínea e a insulina leva ela para dentro das células. E quando nós temos uma taxa baixa de glicemia, que é a situação de hipoglicemia, nós temos uma inibição da célula beta e a estimulação da alfa, que manda uma mensagem para o fígado e faz com que ele utilize o glicogênio que já está armazenado lá. Quando o amido entrou no organismo, a glicose ela foi quebrada, o fígado reorganizou essa glicose e formou o glicogênio e armazenou lá. E quando a gente tem ali aquele momento de baixa hipoglicemia e baixa glicemia, o fígado quebra o glicogênio e libera a glicose para o nosso organismo. Então, ali, o hormônio citado, que atua no catabolismo, induzirá o organismo a estimular a utilização do glicogênio. Quem é que faz parte do catabolismo? O glucagon. Ele tem ação catabólica, enquanto a insulina ela tem ação anabólica. Então, nós vamos ter a estimulação da utilização do glicogênio. O glucagon é secretado em situações de hipoglicemia, mobilizando reservas energéticas como o glicogênio hepático, ou seja, o glicogênio lá do fígado. E aí, esse glicogênio vai ser quebrado em moléculas menores, em unidades de glicose, e liberado para poder dar energia para as nossas células, né? Daí, quando ele é metabolizado, oxidado, a glicose, ela vai originar água, mais CO2 e energia, que é a energia que a célula precisa para trabalhar. E aí a gente vai fechando mais uma aula de química. Nós já estamos na nossa aula de número 40, a nossa unidade vai até a 54. Lembrando que a 53 e a 54 são aulas de avaliação, né? Aulas de revisão. Conteúdo a gente encerra na aula de número 52, então tá acabando, né, gente? Mas ainda não acabou e eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula. Até lá!